A saudação a você, minha amiga, a você, meu amigo, que a partir de hoje, dia 22 de setembro, assim como chega a primavera, também chega uma oportunidade da gente conversar um pouco, falar um pouquinho a respeito do que está acontecendo em nossa cidade. Como todos sabem, em razão da justiça eleitoral, da legislação eleitoral, por estar envolvido no processo eleitoral, eu, desde o dia 11 de agosto, não tenho mais me comunicado com os nossos ouvintes em nosso programa diário, todos os dias às 6 horas da manhã. E esse programa conduzido pelo meu companheiro Paulo César Tito, Paulo Cuca, o programa Acorda Assis. Mas muita gente cobrava uma nossa participação numa transmissão ao vivo, que vocês costumam chamar de live. Eu sou meio avesso a termos estrangeiros, prefiro priorizar e sempre valorizar os termos portugueses, brasileiros e até às vezes bem caipira de ser. É a nossa cultura, é a nossa tradição que deve ser preservada. Bem, independente do nome, live, transmissão ao vivo, todos os dias, então, a partir das 9 horas da manhã, nós estaremos aqui para conversar, para falar a respeito das notícias que tenha, dos fatos que tenham acontecido em nossa cidade e falar um pouquinho a respeito do que eu tenho avaliado, daquilo que eu tenho pensado a respeito de tudo que está acontecendo na cidade de Assis. E até dando alguma sugestão, não foi apenas uma, foram algumas sugestões, pediram para que a gente começasse o nosso gole com o português, todos os dias das 9 horas da manhã, com um fundo musical. E nós escolhemos este fundo musical, que eu espero que vocês gostem. É o objetivo, inclusive, dessa nossa conversa diária, que tem hora para começar e não tem hora para terminar. A gente vai tomando o nosso gole até a hora que acabar a informação ou a hora que acabar o comentário. E você pode participar no Facebook, na página de Reinaldo Nunes, o Português. Você pode mandar o seu comentário e, claro, a gente vai interagindo aqui. A música escolhida para começar a nossa transmissão ao vivo todos os dias foi essa. Com a oração de São Francisco, nós começamos a nossa transmissão ao vivo. E começamos com o primeiro gole, as notícias que estão estampadas no Jornal de Assis. Jornal, único jornal diário impresso na cidade de Assis, e que traz como manchete uma triste, se não revoltante, notícia. Morte de ministro da Eucaristia gera críticas à saúde de Assis. A notícia é referente à morte do ministro da Eucaristia da Vila Prudenciana, vigilante bancário, e que acabara de concretizar o seu sonho de se transformar e se formar psicólogo para auxiliar as pessoas. Aliás, auxiliar as pessoas parecia ser o dom
de Antônio Andrade, Antônio José de Andrade, o Toinho, que morreu neste sábado, aos 47 anos de idade. 47 anos de idade. Casado e que possui uma filha. Poderia ser uma morte como qualquer outra. Poderia ser atribuída a morte de Toinho como o destino, como alguns mascaradamente talvez ainda assim o definam. Mas não foi o destino. Não foi o destino. Não foi o destino. Não foi o destino que levou Toinho do seio da sua família, do seio da comunidade onde ele participava. As críticas começaram a surgir em tons de desabafo, a começar pelo desabafo da filha, a Giovana. A Giovana de Andrade, que não mora em Assis, voltou para Assis às pressas no dia em que o seu pai morreu, no sábado à tarde. E após ser velado e após ser sepultado, o pai, ela desabafou. Eu quero ler esse desabafo e gostaria de fazer um convite para você. É um convite não muito alegre, mas é um convite que te faz refletir, imaginar, pensar. O convite é para você se colocar no lugar dessa filha que perdeu um pai no sábado aos 47 anos de idade. Ouça o desabafo dessa filha como se fosse o seu pai que tivesse partido. Você faria o mesmo desabafo? Ficaria silente, quieto? Ou iria além? Desabafo da filha, me perdoe por estar fazendo a leitura, a família, sem um comunicado anterior, mas quero acreditar que publicar, reproduzir, compartilhar esse desabafo, talvez impeça que outras pessoas percam a vida como perdeu o pai da Giovana. Nas redes sociais, a Giovana escreveu, abre aspas, estou indignada. Como isso aconteceu tão rápido. Perdi meu pai por uma apendicite que não teve um mínimo de tratamento adequado na UPA. Sabemos que os profissionais fazem e tentam fazer o melhor. Mas eu não consegui identificar uma apendicite na consulta e ficar mandando o meu pai para casa toda vez que ele ia com dor insuportável para lá, na UPA, foi lamentável, foi cruel. Ele estava com a barriga enorme, inchada, com dores, sem comer há dias.
e só lhe davam soro e medicação nas veias. No seu penúltimo dia de vida, na sexta-feira, escreve a filha, conseguimos com a ajuda do gordinho da farmácia, que é vereador, uma vaga no hospital regional para interná-lo. E no sábado foi marcada a cirurgia para as 14 horas. Meu pai estava feliz, pois iria tirar a sua dor, iria se recuperar, mas infelizmente foi tarde demais. A sua apendicite já tinha rompido. Estava, segundo a filha, todo necrosado por dentro, mas ele ainda estava resistindo. Estava suportando a dor como um verdadeiro homem de garra e de Deus. Deus, até seus últimos minutos, deu a maior força que alguém poderia receber. Ele lutou e foi em paz às 15 horas e 36 minutos do sábado. Não tem nada que possa suprir essa dor, essa saudade, esse enorme buraco que está dentro de mim, da minha mãe e dos familiares. Mas eu quero deixar aqui minha indignação e alertar a vocês para que fiquem atentos a tudo. E, se conseguirem, façam o melhor para os doentes. É possível salvar vidas. E deixo aqui um texto incrível e lindo que o padre Orlando escreveu. Nós estamos neste Gole com o Português, contando o triste drama enfrentado pela família do Toinho, o Antônio José de Andrade, que morreu sábado aos 47 anos de idade. Vítima de uma apendicite em pleno século XXI, onde a maioria de nós, alguns parecem não ter qualquer receio, muito menos medo da Covid-19. Mas morreu de apendicite. Em pleno século XXI, morrer de apendicite. E é exatamente esse o questionamento, que faz, nesse momento, o padre Orlando de Almeida Alves, que foi pároco durante muito tempo na Vila Operária, onde conviver, aprender a respeitá-lo por sua conduta, pelos seus pensamentos, pelos seus ensinamentos, por sua sensibilidade e também por um poder de se indignar. Porque hoje em dia as pessoas parecem ter receio, talvez medo de se expor e de se indignar quando vem algo injusto acontecendo. A pessoa não poder se indignar talvez seja a atitude mais covarde que o ser humano tenha, além de outros, como a ingratidão, mas a covardia de se omitir, de não se indignar diante de injustiças, também é um grave defeito. E esse adjetivo, a coragem de se indignar e a coragem de expor a sua indignação, tem esse sacerdote, Padre Orlando de Almeida Alves, que depois da Vila Operária foi para a Vila Prudenciana e onde durante anos conheceu o Toinho, que era ministro da Eucaristia. E o Padre Orlando
exemplificou a sua indignação num texto que ele produziu, que eu faço questão de ler agora e reproduzir e compartilhar com você a indignação do padre Orlando, que é a mesma indignação, imagino, da maioria da Igreja Católica, imagino que seja a maioria da indignação de todo cristão, independente da religião escolhida ou adotada. Um cristão não perde o sentimento da indignação com aquilo que sente que pode ter ocorrido injustiça. É claro que a morte do Toinho terá, como a maioria das mortes, um esclarecimento técnico, científico. E sou capaz de apostar que dificilmente alguém será responsabilizado, alguém será punido por eventual falha que tenha acontecido, por mais latente, por mais evidente que possa parecer. Mas o padre Orlando questiona no seu texto exatamente o fato de uma pessoa morrer com apendicite em pleno século XXI. Diz o texto do padre Orlando, pároco hoje do bairro Bonfim, na paróquia Bonfim. Abre aspas. Peço permissão, padre Orlando, com quem eu conversei ontem, mas o texto está inclusive publicado no portal da Diocese de Assis. E que, portanto, retrata o pensamento e a indignação da pastoral, da saúde, que tem como responsável o padre Orlando. Abre aspas. Você está acompanhando essa transmissão ao vivo, que nós estaremos fazendo todos os dias, às 9 horas da manhã, nessa página. Peço para você compartilhar, para fazer seu comentário sobre as notícias, os fatos que acontecem na cidade e para emitir aqui alguma opinião, algum comentário. Escreveu o padre Orlando. Nesses tempos sombrios de pandemia, acabamos por nos acostumar com a estatística do número de mortes às centenas de milhares. São 135 mil mortes, mais de uma Assis inteira que já morreu pela gripezinha, como desdenham alguns. 135 mil vidas perdidas. Pais, mães, avós, avós, filhas, filhos, primos, tias, tios, sobrinhos, netos. 135 mil vidas perdidas neste país. Mais do que Assis inteiro devastado por uma gripezinha, como desdenham alguns. E como parecem não ter receio outros, que continuam na rua, sem máscara, se aproximando, se abraçando. Bom, voltando ao texto do padre Orlando. Dizia o padre: nesses tempos sombrios de pandemia, acabamos por nos acostumar com a estatística do número de mortes às centenas de milhares. A estatística não mostra, no entanto, os rostos, as histórias dessas 135 mil pessoas, os sonhos e as esperanças das pessoas que morreram. As pessoas, para muitos, passam a ser somente um número, 135 mil. Amanhã será 135.847, depois 136.422, depois 137.420, e assim vai indo. Para as pessoas, vidas, sonhos, esperanças passaram a ser números. Números. Mas, escreve o padre Orlando, neste fim de semana, com a notícia chocante da morte de um pai de família. Recém-formado,
em psicologia, catequista e ministro da Eucaristia em sua paróquia. Não poderia ser assim, ainda mais devido às circunstâncias. Escreve o padre Orlando de Almeida Alves. Morrer de Covid, uma doença grave e desconhecida, para a qual ainda não se tem remédio, ainda que muitas dessas mortes poderiam ser evitáveis, é até compreensível, escreve o padre Orlando. Mas morrer em pleno século XXI de apendicite é no mínimo questionável, para não dizer revoltante. Palavras do padre Orlando Almeida Alves. Foi o que infelizmente aconteceu com o nosso querido Toinho. Destino? Como alguém sugeriu? Não. Mas fruto de alguma grave falha no sistema de saúde que ceifou uma vida cheia de planos e realizações como tantas outras, principalmente dos mais pobres. Nada vai trazer a sua vida de volta, mas que a sua partida, como foi a sua vida, possa continuar a melhorar o mundo. No caso, a melhorar o sistema de saúde de um país onde eventuais falhas não mais terminem por interromper prematuramente tantas vidas promissoras como a do nosso querido Toinho. Assinado o texto pelo padre Orlando de Almeida Alves. Nós vimos aqui, lemos aqui, um desabafo da filha que perdeu o pai aos 47 anos de idade e do padre Orlando, representante da Pastoral da Saúde no município de Assis. E eu pergunto, e a justificativa por mais essa morte? A justificativa por essa falha, mais uma falha, ao que tudo indica, do sistema de saúde na cidade de Assis, em especial das recentes críticas à unidade de pronto atendimento, a UPA Rui Silva, que funciona no Jardim Aeroporto. Nenhuma manifestação de nossas autoridades? Secretário da Saúde, direção da UPA, direção da Fundação Educacional do município de Assis, a FEMA, que administra a UPA. Nenhuma manifestação? O que aconteceu? Era inevitável mais essa morte na UPA? Assim como tantas outras que já aconteceram, todas eram inevitáveis? Era o destino? E as nossas autoridades? O que falam? E o que fazem? O que fazem para mudar esse cenário da saúde pública? Aqui em Assis, quem tem dinheiro se salva. Quem não tem dinheiro morre. Se sujeita a falhas como essa. Quem será a próxima vítima? Quem é o próximo pobre que vai morrer porque não tem dinheiro para pagar uma consulta?
O que falta? Dinheiro? Me parece que não. A UPA, depois que passou a ser administrada pela FEMA, tem muito mais recurso do que tinha quando era administrada pelo CIVAP. O prefeito municipal de Assis trocou o CIVAP pela FEMA por uma questão política. Não gostava do partido que tomava conta do CIVAP, vamos colocar alguém que seja do partido que é meu aliado. Palavras textuais do prefeito numa reunião do Conselho Municipal de Saúde. Com várias testemunhas, não foi apenas eu que ouvi essa fala. Muito bem, eu vou tomar conta da situação. Quem é meu aliado vai tomar conta da situação. Vamos lá colocar mais dinheiro, vamos melhorar o atendimento. Melhorou? Essa é a pergunta que eu faço. O atendimento está sendo eficaz? Foi destino a morte do Toinho? Assim como foi destino a morte de várias outras pessoas? Nós estamos no período eleitoral. Assim como eu, várias pessoas estão se comunicando diariamente com a população. E eu quero fazer uma provocação nesse momento. A gente tem ouvido muitos candidatos falando, prometendo, às vezes oferecendo. Eu quero fazer uma provocação. Quantos você já ouviu, quantos candidatos você já ouviu propor uma alternativa de melhoria da saúde pública em Assis? Algum dos candidatos a prefeito ou a vereador já fez alguma proposta para a solução dos problemas que nossa cidade está enfrentando na saúde pública, em especial na UPA? Qual é a proposta? A FEMA continuar administrando? Voltar ao CIVAP? Qual a proposta para melhorar? Não adianta apenas trazer dados, não apresentar a solução. De quem é a responsabilidade dos problemas como esse vivido na semana passada? Eu procurei o diretor da FEMA para saber se tinha alguma resposta, algum esclarecimento nesse caso específico do Toinho. E o que me disse o diretor da FEMA? Que eu encaminhasse o meu pedido de esclarecimento à ouvidoria da Secretaria Municipal da Saúde. A ouvidoria da Secretaria Municipal da Saúde. Essa é a resposta? Quem administra a UPA? Quem recebe o dinheiro do orçamento do município para dar o atendimento de emergência na UPA? É a ouvidoria? Não, não é a ouvidoria. Quem recebe é a FEMA. E por que não dar esclarecimento de mais um caso onde os familiares suspeitam que o atendimento não foi o correto? Nesse momento, procurar remeter a questão à ouvidoria da saúde? Eu acreditando que o melhor sistema de gerenciamento da UPA deveria ser do próprio município. É o município quem deve assumir essa responsabilidade. Fez numa ação compartilhada com o Estado. Lembremos que pouco tempo atrás nós tínhamos o pronto-socorro municipal que funcionava no hospital regional. Aliás, só funcionava no hospital regional porque lá tinha o suporte do Estado. O atendimento no pronto-socorro era um gerenciamento do município com o Estado. Se não fosse, não sobreviveria tanto tempo que sobreviveu financeiramente o pronto-socorro.
Aí tiveram a ideia de criar a UPA e fechar o pronto-socorro. Mas, com a promessa de que, além da UPA, a unidade de pronto atendimento, funcionaria o NAR, que era um pronto-socorro de porta fechada. Por que de porta fechada? Porque só entraria no NAR pessoas que passaram por uma unidade ou receberam o atendimento do SAMU, do Corpo de Bombeiros, do resgate, e por ser um caso grave de emergência, seria levado diretamente para o NAR. E agora, o impasse do fechamento do NAR, que é o pronto-socorro de portas fechadas, e a UPA nessa situação. Pergunto, e o usuário, o cidadão, o comum, aquele que paga o seu imposto, e o imposto lhe dá o direito a ter uma saúde digna, a ter educação também com qualidade, fica refém de situação como essa? É preciso que alguém que está na UPA precise de um vereador para conseguir ser internado no hospital regional, como é o testemunho da familiar, da filha do Toinho. Se você não conhecer um vereador, se você não conhecer alguém influente, você não vai ser transferido para o hospital regional ou para qualquer outro hospital e vai morrer. Como muitos já morreram, como muitos felizmente conseguiram ser transferidos a tempo e se salvarem. E aqueles que querem administrar a cidade? O que pensam disso? O que falam disso? O que propõem? O que falam aqueles que pretendem administrar a cidade sobre o limite, o teto de gastos na saúde pública no país, que é a causa talvez principal da quase falência da saúde pública no país? Impor limite de gastos para saúde e educação, em contrapartida, mordomias para políticos, para juízes, para militares. Não há limite? É esse o entendimento que nossas autoridades dão? Qual é a prioridade? Nós estamos entrando no período eleitoral. E é importante que cada um de nós, participando do processo como candidato ou como simplesmente eleitor, questione aqueles que estão à disposição ou colocando o seu nome à disposição. Que contribuição você dará para a saúde pública? Você brigará em defesa do Sistema Único de Saúde? Qual é a sua posição sobre o limite do teto de gastos com a saúde nesse país? Enfim, problemas existem aos montes e esse é o momento fundamental para você cobrar daquele que... Oh, tudo bem? Como está? Oh, não posso te abraçar, mas você acha que eu esqueci de você, meu amigo? Eu tô aqui, lembra? Ah, aquele tempo bom. Ah, que maravilha, que bom, e a família? Ah, morreu? Nossa, meus sentimentos. Muitos farão isso. Na porta da sua casa, na sua empresa. Só não abraçarão, só não cumprimentarão, porque a pandemia impede nesse momento. É o momento. Não vá, você... você é candidato, ajuda eu a pagar minha carta, eu preciso renovar minha carta. Estou fazendo um muro lá em casa, você não me arruma um milheiro de tijolo? Rapaz, você caiu do céu, caiu do céu. Tem um botijão de gás lá em casa, rapaz, minha mulher acabou de ligar, que acabou o gás agora. E eu vou chegar em casa, você não quer dar um gás para mim? Lá em casa tem 8 votos. Não faça isso, não faça isso. Quem faz assim, age tanto quanto aquele que pede o seu voto e oferece algo
que não seja a defesa da saúde pública, da educação pública, do serviço público com qualidade, se ele também oferecer algo, será tão corrupto quanto você. Não, aprenda uma coisa, não existe só um corrupto na história. Ninguém é corrupto sozinho. Ninguém é corrupto sozinho. Sempre tem que ter o corruptor passivo, aquele que aceita a proposta, e tem aquele que é o que faz a oferta em troca de algo. Então serão sempre dois, no mínimo, corruptos. Não seja você mais um. O gole com português, que todos os dias estará acontecendo às 9 horas da manhã, nessa transmissão ao vivo, trará assuntos cotidianos, fatos que têm ocorrido na cidade de Assis. E hoje dedicamos uma grande parte dessa conversa para falar do problema da saúde pública em nossa cidade. E é claro que a gente não poderia deixar de falar do principal assunto que se refere à saúde em nossa cidade, que é a pandemia do novo coronavírus. Tem muita gente acreditando, ou se fazendo acreditar, ou querendo acreditar, alguns por ignorância, alguns por desdenhar, outros por enfrentar, que a pandemia acabou. Que Assis não há mais risco de contaminação, de contágio. Lê do engano. Lê do equívoco. Na semana passada, o jornalista Luiz Nassif, renomado jornalista, publicou na sua rede social um gráfico onde apontava os números da Covid em todo o país. E ele faz diariamente um levantamento da redução, do aumento dos casos, da taxa de contágio nas diferentes regiões do Brasil. Fala do mundo também. Mas a semana passada, na quarta-feira, durante a transmissão, teve algo que infelizmente nos chamou muito a atenção, que foi exatamente a taxa de contágio de coronavírus na cidade de Assis. Eu quase caí da cadeira quando eu recebi o vídeo. Eu não assisti a transmissão ao vivo, mas me mandaram o vídeo e eu assisti depois. Aos 8 minutos, mais ou menos, da sua transmissão, aponta as regiões do país onde a taxa de contágio da Covid-19 é maior. E quase caí da cadeira quando ele falou que a primeira região, em cidades com mais de 100 mil habitantes, taxa de contágio, a primeira é na área norte, lá no Amapá. E a segunda, Assis, no interior do estado de São Paulo, na região sudeste. Eu quase caí da cadeira. Falei, não é possível um negócio desse? Não é possível. E ele exibiu um gráfico trazendo esses números, com base no acompanhamento, na evolução de casos do dia 16 de agosto ao dia 16 de setembro. 16 de agosto ao dia 16 de setembro. E hoje no programa na Rádio Interativa, o meu filho Gregório, que tem participado, ajudado, gravando áudios apenas, para chamar o Paulo as outras intervenções, mas ele reproduziu um áudio que a produção do programa gravou com o ex-ministro da Saúde e médico infectologista Alexandre Padilha. Médico infectologista. Se há alguém que pode, neste momento, se manifestar,
e dar-nos expectativa de vacina, quais providências quando se trata de vírus, é exatamente um médico infectologista. E o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que hoje é deputado federal, ele participou do programa e falou exatamente a respeito desse vídeo que aparece o Luiz Nassif. Vamos tentar ouvir. Bom dia, Gregório e queridos ouvintes da Rádio Interativa. Aqui quem fala é o deputado federal Alexandre Padilha. Eu queria repercutir aqui, Gregório, uma fala, uma análise feita pelo renomado jornalista Luiz Nassif, que numa apresentação, tudo bastante detalhado, que ele fez na semana passada, mostrando gráficos da evolução da Covid-19, região por região do país, mostra a região, a cidade entre aquelas com maior taxa de contágio entre os municípios com mais de 100 mil habitantes em todo o país. Acho que esse dado é muito importante para a gente mostrar mais uma vez que não dá para baixar a guarda. A sensação que eu tenho, Gregório, quando o prefeito decide fechar o hospital de campanha, desmobilizar as ações, liberar um conjunto de atividades econômicas, como se a pandemia tivesse passado, manda um sinal muito claro para o conjunto da população de que, liberou, pode fazer contato, não precisa usar máscara. Eu tenho visto, inclusive, pessoas discutindo essa coisa de usar máscara. Eu, como deputado federal, tenho um parlamentar no Congresso Nacional querendo apresentar um projeto de lei, disse que já apresentou, dizendo que é um absurdo a obrigação do uso de máscara. Ou seja, as pessoas indo contra o mínimo de evidência, o mínimo da responsabilidade, né? Como se alguém apresentasse uma lei dizendo que não é mais para usar cinto de segurança. É como se alguém apresentasse uma lei dizendo que não é mais para ter faixa de pedestre. Ou seja, a gente jogando fora o mínimo de segurança e de proteção necessária nesse momento. Eu queria reforçar, gente, a todas as pessoas, falando com a população de Assis como se fosse cada um o meu paciente que eu cuido como infectologista, ou cada um como se fosse um irmão, uma irmã, um parente. Até agora, a melhor vacina que nós temos ainda é cuidado em relação ao contato com o outro, a higienização, o uso de máscara, o distanciamento físico, só sair para a rua, para o trabalho, para aquilo que é essencial, aquilo que de fato é fundamental para preservar vidas. Nós não podemos baixar a guarda. Assis, como foi dito, nesse estudo feito em várias regiões do país, entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, está com altíssima taxa de contágio. Nós não podemos brincar com isso. Um grande abraço a cada um e cada um de vocês. Bom dia, Gregório e queridos ouvintes da Rádio Interativa. Vocês ouviram? Espero que o áudio tenha sido possível acompanhar. Nós estamos de maneira bastante amadora, de maneira bastante caseira, literalmente, em casa, tomando um gole de notícia e fazendo alguns comentários a respeito do que ocorre em Assis. Então, de maneira caseira, nós vamos aos poucos tentando aprimorar para trazer alguns áudios, algumas participações, já que eu não consigo trazer ainda vídeo. Vamos tentar trazer outras pessoas participando aqui em vídeo nessa transmissão ao vivo. Mas o deputado federal, ex-ministro da Saúde, ele tem participado semanalmente, o Alexandre Padilha, do programa na Rádio Interativa, para falar a respeito
de inúmeras situações referentes à pandemia. E por que a gente foi procurar o Alexandre Padilha? Porque em Assis ninguém fala nada. Nada. Comitê de gerenciamento, de enfrentamento à crise, você não vê manifestação nenhuma. Secretário da Saúde sumiu. Não se manifesta como deveria. Vi uma, duas, três transmissões ao vivo. Ou se manifesta onde bem entende, onde lhe interessa, onde lhe convém. Mas o médico infectologista, ex-ministro da Saúde e deputado federal, disse claramente, ele acompanhou a transmissão do Luiz Nassif, está extremamente preocupado com a situação em Assis. Até ele que está lá em São Paulo está preocupado. E aqui em Assis, as nossas autoridades? O que tem sido feito? Meu Deus do céu, vamos retomar. Quando começou a pandemia, máscaras a prefeitura não distribuiu. Até a escola de samba distribuiu máscara. E a prefeitura demorou muito para distribuir para os funcionários da saúde que atende o povo. Eu conversei com médicos que tiveram que comprar máscara com recurso próprio para poder atender a população, para não se infectarem e para não infectarem, ou não correrem o risco de ser infectados e não correrem o risco de infectar o paciente. Quanto tempo demorou para as nossas e nossos colaboradores, é o termo que gostam de usar, funcionários da saúde, quanto tempo demorou para que eles recebessem máscaras, equipamentos de proteção individual? Um elogio aqui à Escola de Samba da Vila Operária, que produziu, confeccionou, com a ajuda de muitas costureiras voluntárias, mais de 3.000 máscaras, distribuiu em asilo, distribuiu no hospital regional, distribuiu na Feira Livre, distribuiu em vários locais. E a prefeitura, quantas máscaras produziu? Quantas máscaras entregou? Tendo uma oficina que poderia confeccionar máscaras. Foram comprar máscara lá não sei na onde, que até hoje tem gente suspeitando do valor que foi pago naquelas máscaras. Estou dando um pequeno exemplo de máscara. Álcool gel foi distribuído. A outra vacina, que não existe ainda, outra vacina que pode existir, enquanto não tem a verdadeira vacina, é a consciência, é o distanciamento social. O que a prefeitura tem feito para estimular as pessoas a ficarem em casa? Quando as nossas principais autoridades são vistas diariamente em bares, em festa. Eu acho que estou perdendo a noção do tempo. Talvez o fato da barba estar branca, cabelo branco, a idade cada vez mais avançando, talvez esteja ultrapassado. Talvez deva ser essa a minha insatisfação. Porque não é possível. Em Assis, 23 pessoas confirmadas oficialmente morreram de Covid-19. O último boletim que está divulgado, daqui a pouco deve sair um novo. Até ontem, 1.212 pessoas infectadas em Assis, que tenha conhecimento, que são resultados oficiais. 1.212. E ainda 4.256 negativadas, ou seja, que não foram infectadas, ou pelo menos no dia que fizeram o teste ou o exame, não estavam infectadas. Vamos só fazer uma comparação aqui. 4.250 não tem Covid, e 1.200 tem. Sabe o que isso significa? 4 com mais 1.000, 5.000. De 5.000, 1.000 tem, 1.200 estão infectadas. Sabe o que significa? Das que foram testadas, quase 25% estavam infectadas. Quase 25% das pessoas testadas em Assis
tiveram coronavírus. E que ações foram feitas? Você vê a prefeitura fazendo alguma ação, nossas autoridades fazendo alguma ação para coibir a aglomeração? Se você caminhar em algumas regiões da cidade, parece-me que a pandemia acabou. Pessoas sem máscaras, pessoas se cumprimentando, aglomeração, supermercado, banco, lojas, festas acontecendo no final de semana, flashback, é passinho para lá, passinho para cá, enquanto algumas pessoas estão a passos lentos indo a velórios, outras nem velório podem ter, a família não pode sequer velar aquele ou aquela que morreu de Covid. Festinhas de passinho para lá e para cá, aos olhos de nossas autoridades. E a consciência coletiva? Muitos se baseiam, se miram naqueles que são liderança. Ah, se ele não faz, não deve ter nada, também não vou fazer. E o atendimento? Quem tem algum sintoma, procura onde? E os casos graves? Para onde irão? Para a UPA? O NAR não atende mais. Esse é o cenário que nós temos hoje em Assis. Ah, português, você fica só falando de problemas e problemas e problemas. É verdade. Mas alguém tem que falar dos problemas e dos problemas. E cobrar. Eu estou cobrando aqui que aqueles que querem administrar a cidade... Aliás, muita gente fala assim, ah, coitado do prefeito. Independente de quem seja o prefeito. Não é o Zé, não é o Mané, não é o João, não é o Bastião. Ninguém é prefeito imposto. Não teve ninguém que falou assim, ó, o Zé, ou Mané, ou para ser prefeito de Assis. Não. Ninguém foi lá na casa. Ô Zé, você quer ser prefeito? Ô João, você quer ser prefeito? Ô Mané, você quer ser prefeito? Ô Bastião, você quer... Não. Foi o Zé, foi o Mané, foi o João, foi o Tião. Eles que foram lá colocar o nome à disposição para querer ajudar. Esse é o discurso, né? Querer ajudar a cidade. Tá bom, e agora? Depois de eleito. Ah, coitado, tá fazendo tudo que pode. Mas tá fazendo tudo que pode o quê? No momento de enfrentamento da pandemia, com 1.212 casos confirmados, com 23 mortes, a prioridade é asfalto. É isso. É a barba branca. É o cabelo. Me perdoem. É a barba branca, é o cabelo branco que está falando. Estou ultrapassado. A prioridade de fato é os carros andarem numa rua bem asfaltada, mesmo que no asfalto não tenha galeria de águas pluviais e que a chuva vai deteriorando com o tempo. Eu estou ultrapassado. Bom, mas tudo bem que eu esteja ultrapassado. Eu ainda tenho o direito de falar. Eu tenho o direito de questionar. Eu tenho o direito de cobrar. Nós temos o direito de nos manifestarmos. Nós temos o direito de nos indignarmos com o que estamos aos nossos olhos, sob a nossa ótica, errado. Como teve o direito, por exemplo, o padre Orlando, de se manifestar, de se indignar com a morte do Toinho de apendicite em pleno século XXI. Então o nosso gole com o português, todos os dias às 9 horas da manhã, será exatamente para trazer assuntos como esse e cobrar, nesse momento, de autoridades ou de futuras autoridades, propostas, sugestões. O que você acha que deve ser feito? Por exemplo, nós teremos centenas de candidatos a vereador. Todos eles conhecem a lei orgânica do município? Todos eles conhecem o regimento interno da Câmara Municipal?
Todos eles sabem que o orçamento da cidade de Assis, nesse ano, gira em torno de 429 milhões de reais. Todos eles sabem quanto está destinado para a saúde, para a cultura, para a educação. Quais são as propostas? Esse é o momento. Então, o nosso gole com o português, todos os dias, será exatamente para tentar discutir assuntos dos mais variados e fazer provocação. Esse é o objetivo, na verdade. Provocar a discussão. Levar conhecimento daquilo que a gente tem, claro, e provocar discussão. Eu conto com você todos os dias, às 9 horas da manhã, nesse bate-papo, pelas redes sociais, pelo Facebook. Vamos tentar aprender a colocar isso aqui também no Instagram, para a gente conversar um pouquinho, durante 1 hora, todos os dias, às 9 horas da manhã. Então eu queria agradecer muito, e muita gente já sugeriu, falou, português, você todo dia de manhã falava no programa de rádio, quando podia, a respeito das pessoas que perderam a vida, o horário de sepultamento, onde está acontecendo o velório. É uma triste, eu sei, reconheço, notícia, mas muito importante. Quantas pessoas a gente deixou de confortar a família no dia da despedida? Quantas pessoas do nosso convívio, da infância, do trabalho, do time de futebol, do serviço, de uma roda de leitura, gente que aprendemos a conhecer, conviver, e que perderam a vida, e a gente, por falta de informação, não pôde ir lá confortar a família. Hoje em dia não dá para dar sequer um abraço, não dá para sequer dar um aperto de mão. Aliás, eu devo confessar que eu estou extremamente preocupado nesse processo eleitoral. Eu tenho tomado conhecimento que tem muitos candidatos, pré-candidatos ainda, né? Que têm feito visita, que têm abraçado, têm cumprimentado. Eu estou pensando muito a respeito disso. Eu não quero me arriscar, e não quero arriscar principalmente cada um dos que eu pretendo conversar. Talvez o nosso diálogo seja virtual, mas um vídeo como esse nos possibilita, pelo olhar, saber qual a intenção, o que deseja, o que pensa cada um de nós. Receio, estou muito preocupado com esse processo eleitoral, da maneira como eu tenho conversado com algum português. Já visitei 20 casas só hoje. Mas como visitou 20 casas? Você teve contato com 20 pessoas? Pai, mãe, tia, avó? Como assim? Entrou na casa todo mundo de máscara? Eu acho muito arriscado. Muito arriscado. Para quem vai e para quem recebe. E para quem recebe também a visita. Então, a gente vai falar sobre isso futuramente, nas próximas transmissões ao vivo no Gole com o Português. Eu quero finalizar trazendo esta que talvez seja a informação triste, mas, enfim, que a gente termine todos os dias trazendo essa informação para você. São os sepultamentos programados para o dia na cidade de Assis e também na nossa região. Hoje, em Assis, às 16 horas, será sepultada a senhora Maria Aparecida Siqueira, de 94 anos de idade, que morava na rua Paraíba. O velório dela acontece no Centro Funerário São Vicente, na Sala 2, na Avenida Abílio Duarte de Souza. E às 15:45, o féretro sairá do Centro Funerário São Vicente em direção
ao cemitério municipal da Saudade. Antes, às 3 da tarde, haverá o sepultamento do senhor João Machado, ele que morava na rua João Paz Maldonado, no Três Américas. Ele está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente e o sepultamento está marcado para as 3 horas. 15 minutos antes, às 14h45, o corpo sai da funerária São Vicente e vai para o cemitério municipal da Saudade. E em Tarumã, no período da manhã, acontece o sepultamento da senhora Cleonice Ribeiro Pinto, de 65 anos de idade, que morava na rua Bentivi. São os sepultamentos que acontecem, então, nesta terça-feira, dia 22 de setembro de 2020. E com essa triste informação, eu me despeço, agradecendo muito a sua participação, acompanhando essa transmissão, e faço o convite a você, minha amiga, a você, meu amigo, para que acompanhe todos os dias, nesse mesmo horário, das 9 às 10 da manhã, tome um gole de notícia, um gole de informação, um gole de comentários com português. Na minha página no Facebook, ou em breve no Instagram e também no YouTube. São as redes sociais que nós estaremos participando. E você poderá, inclusive, participar dessa nossa transmissão. Faço um apelo a você. Mesmo que você acredite que você é imune, que você é atleta, não corro risco, mas você tem mãe, você tem pai, você tem avó, você tem avô, você tem tio, você tem tia, alguém que não seja tão atleta como você, que pode ser contaminado por você. Então, evite a aglomeração. Saia de casa só o necessário para trabalhar, para fazer uma compra. Mas faço a você um apelo. Saia de casa só o necessário para trabalhar, para fazer aquilo que de fato é necessário. E quando sair, coloque máscara. Use álcool e gel para se proteger. E mais do que te proteger aquelas pessoas que você ama. A gente se fala amanhã, às 9 horas da manhã. Um abraço do português.